Bem, vamos continuar a nossa jornada para conhecer os elementos da linguagem visual, falando agora dos elementos visuais, né? Formato, tamanho, cor e textura, né? Quando a gente fala de forma, a gente tem que pensar assim, esses são os aspectos formais dos elementos gráficos, dos elementos da linguagem visual, né? É a forma que nos faz fazer identificar um quadrado desse estrela, desse balão de fala, né? É a forma que determina isso, né? Assim também como é a forma que vai nos ajudar, por exemplo, a diferenciar seus tamanhos e relativizar, por exemplo, acho que esse quadrado do meio está mais perto do que o quadrado que está mais à direita, e coisas do tipo. É a forma que vai nos ajudar a fazer isso. A cor é a cor, né? A cor é que vai dar vivacidade a esses elementos. É a cor que a gente vai falar que é fria, ou que é quente, ou que vai trazer mais alegria, ou vai trazer mais um pouco de introspecção, dependendo da paleta gráfica, da paleta cromática que a gente use no nosso trabalho, né? É a cor que vai fazer isso. A textura, gente, é muito importante, principalmente nos jogos, porque a textura vai nos ajudar justamente com aspectos que a gente não tem no videogame, como, por exemplo, o tato e o olfato, né? A gente olha para essa imagem da tela, eu consigo dizer que essa imagem é de algo gelado, por conta da sua textura, por conta, na verdade, da soma da sua cor com a sua textura, né? Eu uso uma paleta cromática fria e uma textura que parece metálica, né? E a gente sabe que os metais, por serem ótimos condutores de calor, eles são sempre gelados. Então, assim, eu olhar essa imagem, eu já imagino qual é a temperatura dele, né? Ou que sensação térmica que ele vai me causar. Mesma coisa aqui, né? Então eu tenho o aspecto cromático trabalhando com o aspecto de textura e me dando uma pista do que seria tatilmente esse material, né? Dá para imaginar assim que ele deve ser macio, mas deve ter um pouco de rugosidade, não deve ser muito quente. Então olha só quanta informação eu consigo tirar nessa mensagem visual só observando essa textura, né? Ou essa textura aqui, que por conta do aspecto cromático e da sua textura, eu consigo intuir que é uma lixa. Se é uma lixa, é áspero, né? E se é áspero, vai me causar dor, né? Então presta atenção como a gente vai articulando esses pequenos elementos para produzir essa mensagem e causar, inclusive, sensações em quem está observando, né? Isso é muito importante a gente aprender a usar para justamente dominar esses aspectos e causar as sensações que a gente quer, né? Lembrando que o que a gente almeja na produção de videogame é justamente a experiência estética, né? E o que é a experiência estética? Resposta emocional a um estímulo sensorial. Então, assim, se eu não tenho como estimular o tato do meu jogador, deixa eu então usar uma mensagem visual que vai cumprir essa função de certa maneira. Certo? Muito bem. Vamos falar dos elementos relacionais. Direção, posição, espaço e gravidade. Por que relacionais? Porque eu só consigo falar sobre eles em relação a algum outro elemento. Então, por exemplo, eu só consigo falar que o quadrado da esquerda está retinho porque eu tenho o da direita numa posição meio torta que me dá essa relação. Então, assim, eu consigo dizer que um está torto e o outro não. Se só tivesse um, eu não sei, eu poderia ser levado ao engano. O que está torto? É a imagem? É o quadrado? Eu não sei, né? Então, são relacionais por conta disso, né? Ou, por exemplo, quando a gente vê essa imagem de uma página dupla de uma revista conceitual, esse aspecto, uma página totalmente preenchida de preto e a outra totalmente branca, como esse aspecto relacional desse contraste cromático, né? Ele faz com que o espaço branco da esquerda ele tenha muito mais valor e a mensagem que está nele, pequenininha ali no meio, seja muito mais valorizada do que se tivesse uma página poluída, né?
Os aspectos relacionais também nos ajudam a falar de gravidade, né? Então, assim, eu olho essa imagem da tela e consigo falar assim, isso aqui essa gangorra vai pender para o lado do quadrado. Não só por ele ser um quadrado, mas por ele ser um quadrado, ser maior e ser vermelho, né? A bolinha azul não tem a menor chance de desequilibrar isso aí. Então, observe como a gente está articulando tudo agora. A forma, a cor e o tamanho para poder falar de gravidade, para trazer uma sensação de gravidade, né? Então, quer dizer, a gente consegue então trazer para o jogador essa experiência de gravidade se a gravidade está existindo de fato para ele, tá? E isso é muito importante no jogo, gente, né? Quando a gente olha, por exemplo, jogos como Journey, que é um jogo absolutamente contemplativo, né? No qual a gente vai estar encontrando em contato com nós mesmos, como eles fazem muito uso desses aspectos relacionais para construir a narrativa, como nessa tela que você está vendo aí, em que a gente se sente pequeno em relação aos elementos de cena. E isso é importante para o jogo. Essa mensagem é muito importante para o jogo, porque o jogo quer justamente que a gente perceba isso, né? O quão insignificante a gente é frente a essas grandes questões, né? Frente a esse universo que nos rodeia. O jogo faz muito uso desse aspecto relacional para isso, né? Ao mesmo tempo em que, quando a gente olha para os aspectos cromáticos, o fato do jogo inteiro ser sempre uma paleta cromática muito parecida, né? A gente vê praticamente é monocromática essa paleta nessa cena que está na tela aí. A gente tem uma questão de se enxergar como insignificante frente a esse universo, mas ao mesmo tempo feito do mesmo material, né? A gente é uma coisa só, né? Então percebam, gente, quanta mensagem eu tenho nessa imagem estática que está aí na tela, né? Com a construção desses elementos, né? Do ponto, linha, plano, tamanho, forma, textura. Tudo isso ajuda a construir essa mensagem e trazer essas sensações que o Genova Shen queria que você tivesse ao jogar Journey, né? E jogar Journey é justamente isso, né? É entrar em contato com essa pequenez, né? A gente pode até, se a gente olha um pouquinho do trailer, é justamente sobre isso, né? O tempo todo o jogo está mostrando, está relativizando o nosso tamanho e a nossa presença frente ao universo, né? É um dos jogos mais belos que eu já tive a oportunidade de jogar o Genova Shen, ele é muito talentoso em lidar, em trazer, em despertar emoções na gente através desses aspectos visuais, tá? Muito bem. Vamos para o último aspecto dos nossos elementos de linguagem visual. Mas eu vou deixar isso para o próximo vídeo, porque aqui tem muito assunto e muita coisa importante para a gente discutir.